Nessa aula, a gente vai considerar dois exemplos de aplicação de lei de circulação de campo magnético. Então, a lei de circulação de campo magnético diz o seguinte, lembrando vocês, que integral de linha de campo magnético multiplicado por vetor de caminho sobre um caminho gama igual constante magnética na soma das correntes que atravessam a área sobre esse caminho gama. Esses correntes podem ser positivos ou negativos, certo? Então, corrente, na verdade, pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo da orientação. Então, lembrando que se esse nosso caminho gama e tem um corrente que atravessa corrente I1, ele é positivo pela lei de Saccarolha. E corrente que atravessa no sentido contrário, por exemplo, esse aqui, tá? Entra aqui, sai aqui, é negativo. Então, temos I1 menos I2, zero, lado direito, certo? Então, nesse caso, sobre esse gama aqui, gama 1, né? É isso. Então, a gente vai usar a lei de circulação para achar o campo magnético dentro de um solenoide infinito. Então, a gente vai considerar, na verdade, dois tipos de solenoide. Um solenoide infinito reto, aquele... Então, solenoide real, na verdade, ele é sempre infinito, né? Vamos pensar que ele é uma espiral longa, que esse caminho, essa distância, ele é muito maior do que o diâmetro do solenoide. Esse é um tipo de espiral de espiras, né? Certo? Espiral de espiras. Então, a gente vai usar um modelo válido nessa aproximação. Esse modelo vai ser do solenoide infinito. Então, primeiro, antes de tudo, se nós passamos corrente aqui, esse corrente cria campo magnético, como a gente já sabe. Esse campo magnético, ele vai ter a seguinte estrutura. As linhas de campo, eles vão passar dentro do solenoide, sair dele, depois passar em volta, fora do solenoide e voltar. Certo? É como se fosse um magneto. Então, se fosse um magneto, né? Com polo norte aqui e polo sul aqui, a gente teria esse tipo de campo magnético também. Tudo bem? Então, mas não é solenoide infinito. Solenoide infinito significa que o campo ele nunca vai sair do solenoide. Então, vai ter campo dentro do solenoide. Observa, linhas de campo não podem sair, certo? No solenoide infinito, porque eles deveriam ter saído entre os espiras, né? No princípio, isso é possível. Por exemplo, se nós temos uma espira, né? O que acontece com o campo magnético? O campo magnético vai ser mais ou menos esse aqui, né? Então, o solenoide ele é uma soma desses espiros. Tá? Se, quer dizer, a densidade das espiras por unidade de comprimento, certo? O número dos espiras por comprimento. Então, imagina que esses são espiras, esse é comprimento. Ele aqui é o número dos espiras, N. Densidade, número dos espiras por unidade da distância ao longo do solenoide, certo? Se não é muito denso, na verdade, as linhas de campo podiam atravessar entre os espiras. Mas se o solenoide é denso, eles não saem entre as espiras, certo? Tudo bem? Então, vamos considerar esse caso ideal quando
solenoide é infinito. Então, se o solenoide é infinito, tem um eixo ao longo do centro do solenoide, eixo X. E nosso solenoide a gente vai considerar, desenhar assim, vai ter espiras, e espira tem corrente. Então, onde a corrente entra de cima para baixo, onde ele sai de baixo para cima é ponto, né? Onde ele entra é X, certo? Então, eu vou desenhar algumas espiras, certo? O nosso solenoide. Então, na verdade, ele é infinito, esse continua nos lados. Então, nosso solenoide, esse aqui é a seção dele vertical, e ele é ao longo do eixo X, e infinito. Como eu falei já, o campo magnético tem linhas que são paralelas ao eixo X, certo? Então, o campo nunca sai do solenoide porque ele é infinito, exatamente por isso. E por isso, campo magnético fora do solenoide é zero. Então, é para usar circulação de campo magnético para achar o campo magnético do solenoide, a soma das correntes, certo? A gente precisa escolher caminho. Então, faz sentido. Tá, nesse caso, o sentido do campo é outro, tá? Esse é meu erro. Porque se usar a lei de Saccaroli, nossa espira, ela, quer dizer, esse é o nosso corrente. Se olhar em 3 dimensões, certo? Então, campo magnético no sentido contrário, certo? Então, nós vamos usar, claramente, parte do caminho paralelo ao campo magnético, onde ele... Então, o campo magnético aqui não vai depender do X. Por quê? Porque não tem dependência do X. Porque qualquer ponto ao longo do eixo X é igual, porque o solenoide exatamente é infinito, certo? Mas, além de ser infinito, deve ter observado outra coisa. A densidade das espiras por unidade de distância, deve ser constante. Senão, não tem essa simetria de translacional ao longo do eixo X. Quer dizer, nem todos os pontos no eixo X são equivalentes, porque senão um ponto de densidade de espiras maior e outro ponto de densidade de espiras menor, claramente o campo magnético não pode ser nesses pontos iguais. A gente vai ver daqui a pouco, porque ele vai depender da densidade das espiras. Então, se a densidade de espiras constante, solenoide regular é infinito, nesse caso regular é isso, certo? Campo magnético não pode depender do X, somente pode depender da distância do... Quer dizer, nós ficamos no eixo perpendicular ao eixo X, quer dizer, que atravessa um solenoide, certo? Vamos pensar que nós ficamos na altura H, certo? Então, pode ser esse, ponto H. Pode ser positivo ou negativo, né? Então, nosso caminho vai ser finito, mesmo que solenoide infinito. Ele vai entrar e sair do solenoide. Então, dentro nós passamos no mesmo sentido que o campo, certo? E fora nós voltamos. Enquanto esse caminho transversal ao campo magnético, esse produto é zero. Então, onde vai ser contribuição à integral? Somente dentro, então, nosso caminho gama é esse. Somente dentro do solenoide. E esse integral vai ser o campo magnético que é mesmo ao longo de todo o caminho. No caminho, ele, vamos pensar que o caminho total é ele, esses dois lados ele, certo? Aquele lado vertical não importa. Isso deve ser igual a μ0 no quê? No soma das correntes que atravessam essa área aqui, certo? Essas correntes são espiras, número dos espiras que atravessam. Essas correntes, esses são aqui, certo? E observa que nós escolhemos o caminho, o sentido, assim, que a corrente que passa de baixo para cima é positivo. Se fosse sentido contrário, deveria ser negativo, certo? Essa é a regra de Saccaroli de novo. Saccaroli gerado nesse sentido que é nosso caminho, certo? Vai sair do garrafa, quer dizer, vai ir para cima, onde é no mesmo sentido que a corrente, que atravessa essa área. Quantas correntes são? Então, nós sabemos isso, o número das correntes por unidade de distância, certo? Esse é o número das correntes, não é corrente. Cada corrente é I, certo? E distância é L.
Então, isso é número dos espiras pela distância, e esse dois números são número dos espiras e corrente na cada espira, certo? E observa que ele tem ambos lados. Então, observamos que o campo magnético não depende da altura, quer dizer, no eixo transversal, desse H que a gente notou aqui. Não importa onde passa esse caminho dentro do solenoide, naquela altura, certo? O campo magnético é uniforme dentro do solenoide, e ele é igual corrente aqui, número densidade dos espiras. Então, esse N, lembra de novo, número dos espiras por unidade de comprimento, e ele deve ser constante. Esse é o modelo do nosso solenoide. E observa que se não fosse constante, por exemplo, uma parte maior, outra parte menor, o campo magnético deve aumentar naquele lado, naquele ponto, ao longo do x, onde a densidade dos espiras, o número de espiras por unidade de comprimento, é maior, certo? E nesse caso, o campo magnético, quando ele aumenta, tem mais linhas. E o campo magnético deve, quer dizer, atravessar o solenoide e entrar no dentro, ou sair dele, quando o número de espiras diminui por unidade de comprimento. Isso acontece com solenoide normal, né? Finito. Lembra? Solenoide finito, ó, vamos voltar a ele. Aqui, nas extremidades, número dos espiras por unidade do comprimento, né? Número dos... Uma arrow aqui, não sei o que isso quer de mim. Ó, tá, tudo bem. Agora, esse aqui, tá? Esse aqui. Ó, voltou, normal. Nosso solenoide finito, aqui tem densidade de espiras zero, passa ao zero. E campo magnético deve diminuir. O que acontece com linhas? Eles saem do solenoide, entendeu? Então, solenoide que tem variação no número das espiras por unidade de comprimento, vai sofrer esse mesmo problema, certo? Tudo bem, esse era o solenoide. Solenoide e... Vamos pensar nesse aqui. Solenoide infinito e reto. Vamos pensar na outro solenoide. Que solenoide mais realístico. Um solenoide de tipo solenoide circular. Qual é o solenoide circular? Então, imagina que nós temos aqui um tipo de roda. Né? Tipo de roda. Vamos desenhar isso aqui. E nós passamos espiras em volta dessa roda, né? A toda a extensão dela, certo? E claramente vamos ir e terminar. Então, esse solenoide vai ser um solenoide de roda. Assim, tem uma roda e os correntes eles passam em volta de roda. Ó, isso aqui. Certo? Então, isso que nós vamos considerar agora. Só que nós vamos desenhar ele assim. Nós vamos pensar o desenho desse solenoide para calcular o campo magnético. Então, vamos pensar que ele tem espessura, essa roda, né? E tem dois... Então, eu vou desenhar espiras agora. Espiras assim, ó. Vamos pensar que essa é nossas espiras, né? Esse corrente aqui entra aqui que ele sai, certo? Então, você percebe a ideia, né? Essas são espiras, né? Certo? Esse círculo aqui que eu desenhei é a roda, e esses são espiras. E vai, claramente, continuar ao longo do círculo. O que é importante aqui é saber que o centro da nossa roda, e vamos pensar que tem, quer dizer, essa roda, e vai ser nosso caminho também, certo? Tem raio aí. Esse raio pode variar de raio inicial a raio final. Então, raio 1, raio 2. Então, a nossa espira, ela é entre raio 1 e raio 2. E esse R aqui varia entre R1 e R2, certo? Então, você percebe a ideia agora, né?
E esse círculo a gente vai usar lentamente para calcular campo magnético. Observa que aqui o campo magnético, ele vai ser ao longo do círculo. Né? Vamos ver qual sentido agora. Né? Sentido de campo magnético, então, nós temos corrente que, vamos pensar assim, ele passa nesse sentido, certo? Tá, então, exatamente nesse sentido que eu desenhei. Por simetria, se agora nossas espiras são equilibradas, quer dizer, não tem densidade de espiras ao longo do círculo maior ou menor, não um ponto nenhum, né? E densidade, número de espiras por unidade do comprimento, ou por ângulo, ou por unidade de comprimento ao longo do círculo, ou por ângulo, melhor, ângulo polar, né? Por entre ângulo, número de espiras aqui, pequeno ângulo em outro lugar, é a mesma. Então, tem essa simetria rotacional ao longo em torno desse centro, certo? Então, se tem simetria rotacional, o campo magnético não vai ter componente nenhuma que componente transversal ao círculo, somente tangencial. Então, o campo magnético vai ser tangencial ao círculo. E agora, a gente pode integrar, porque nosso integral é esse aqui, sobre o círculo raio aéreo, igual nu, soma das correntes que atravessam. Essas todas as correntes, quer dizer, todas as espiras vão pegar. Essa é a nossa área, né? Integral sobre esse CL, esse é o nosso círculo. Todas as espiras que ficam no dentro, né? Cada espira tem contribuição pelo esse corrente do dentro. O que fica fora a gente não conta. Então, cada espira uma vez contada, porque atravessa dentro da área, certo? Então, precisamos introduzir. Agora, não precisa introduzir densidade. A gente pode saber o número total das espiras, né? Porque esse número vai ser finito. Isso aqui é beleza desse caso. Só que o B, ele é tangencial ao círculo. E o caminho é caminho. Então, o módulo do caminho tangencial, né? É aqui raio na ângulo, né? Raio na ângulo. Certo? E campo magnético, ele vai ser, o módulo dele não vai depender do ângulo, certo? Ele pode depender do raio, né? Esse raio, pequeno raio, ele que varia entre R1 e R2. Então, ele varia de R1. Depois a gente vai considerar o que acontece quando ele é menor R1 e maior R2. Mas nessa situação, quando o raio quer dizer, o círculo passa entre duas espiras, né? Nós temos essa situação. Esse é o nosso caminho, campo magnético nesse caminho, integrar sobre o quê? Todo o círculo igual ao quê? μ0, número das espiras total e na corrente, certo? E nesse caso equilibrado, é a corrente que entra de cima para baixo e o nosso caminho são, quer dizer, orientadas corretamente. Então, corrente positiva e campo magnético, nesse caso, ele é ao longo do nosso caminho, né? Igual μ0, número das espiras, corrente sobre ele, 2π, certo? Observa que muito parecido o campo magnético de uma reta, um fio condutor reto. Eu vou dar aqui também. Certo? Lembra essa fórmula onde ele, a distância, no fio condutor reto, distância até o ponto. Esse campo magnético ao longo do círculo, no plano transversal ao fio, certo? No sentido esse aqui, certo? E tangencial também. Só que o círculo aqui. Aqui é o solenoide circular. E nós temos a mesma fórmula. Observa que campo magnético depende do raio, certo? O que acontece se nosso círculo fica fora do solenoide? Campo magnético claramente zero, né? E por que ele é zero? Por simetria, mesma simetria, circular. Então, círculo fora de nosso solenoide, quer dizer, esse maior círculo. Né? Nós passamos no mesmo sentido, né? Vamos pensar no mesmo sentido, certo? Mas cada espira tem duas correntes, um que entra, um que sai. Contribuição é zero, certo? Campo magnético é zero. Nesse. E mesma coisa no dentro, né? No dentro, nenhuma espira atravessa a área. Então, o campo magnético é dentro. O campo magnético existe somente entre duas espiras aqui, depende do raio, certo? Esse é o nosso resultado. Então, esses dois
exemplos eu dei para vocês como usar o raciocínio de simetria e lei de circulação de campo magnético para achar campo magnético. Certo? É isso para hoje.